Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Agora sim já estamos no Instagram e no YouTube da Rádio Tamandaré. Louvado seja Deus. Para a ministração de Hebreus, capítulo de número 9, em o nome de Jesus. Eu sempre sugiro que as pessoas leiam o capítulo antes ou depois, né? Não agora, na hora da abordagem. Senão vai, de repente, ficar sem escutar, de repente, uma explicação, uma pontuação que vamos estar fazendo. Amém? Lembrando, pessoal do Instagram e do YouTube, né, que quando termina a abordagem, eu saio da live e vocês voltam a ouvir a programação pelo aplicativo e ou pela AM 890. Amém? Glória a Deus. Hebreus, capítulo de número 9. Hebreus, capítulo de número 9. Vamos voltar a essa temática, né, que é o interesse do escritor aos Hebreus, considerando que toda palavra é divinamente inspirada, né? Na verdade, o que nós temos é Deus falando conosco, é o Senhor mesmo falando para que nós estejamos com as nossas atenções voltadas para Ele, para o Deus da glória, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Assunto que ele parece repetitivo, mas as verdades de Deus, elas são assim cíclicas, né? Vez por outra volta, a Bíblia fala daquele mesmo assunto. E eu tenho dito que o autor do livro de Hebreus, ele, inspirado por Deus, faz com que as nossas atenções converjam a Jesus Cristo. As nossas atenções se voltem a Jesus Cristo, como já temos dito, várias definições deste olhar, não é que olhar para o Senhor. Fiz esta colocação mediante o exemplo do rei Josafá. Olhar para o Senhor é confiar no Senhor, é expressão de confiança, é expressão de espera no Senhor, é expressão de dependência do Senhor. Olhar para o Senhor é expressar que conta com Ele, né? Olhar para o Senhor é nós estarmos com as atenções voltadas para Ele. Ele está no centro das nossas atenções. Por isso que o olhar para o Senhor não é com os olhos desta anatomia, né? Os olhos, que eu até digo uma fala antiga que algumas pessoas dizem que é a terra de comer. Já expliquei que a terra não vai comer o olho de todo mundo, né? Os olhos de todo mundo, porque Paulo disse, um mistério vos digo, nem todos dormiremos, mas transformados seremos. E louvado seja Deus. Amém? Mas aí está voltadas as atenções para o Senhor, com a nossa racionalidade, com o nosso entendimento, conforme está escrito em 2 Coríntios, que os olhos da alma é o entendimento, né? Glória a Deus. E temos mostrado as razões pelas quais o autor, inspirado por Deus, do livro de Hebreus, faz com que nós estejamos com as nossas atenções voltadas para Jesus. Ele pontua no capítulo 1 pelo fato de Jesus ser Deus. Aí ele trata da deidade de Jesus. A deidade é mais do que a divinidade, que
a celestialidade de Jesus. Porque divino é que veio de Deus, celeste é que veio do céu. Jesus é divino, é celestial, mas sobretudo Jesus é Deus. E deidade fala exatamente do fato de Jesus ser Deus. Temos pontuado isso. Outra razão é que ele mostra a superioridade de Jesus sobre os anjos. Importante ele ter dito isso, desde a época em que o livro foi escrito, como para os nossos dias. Porque eu percebo que a gente fica muito emocionado quando fala de anjo na igreja, um anjo perto de nós, gente vendo anjo, anjo passeando. A gente fica muito emocionado, né? No culto da igreja. Mas o que deve mais nos alegrar não é essa manifestação angelical, porque tem anjo ao nosso dispor. O Senhor dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Os anjos são seres que estão ao nosso serviço, são espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação, diz o escritor aos Hebreus, no versículo 14 do capítulo 1. Porém, anjo não é para ser adorado, anjo não é para ser venerado, né? E a superioridade de Jesus sobre os anjos é notória aqui no capítulo 1 de Hebreus. Por isso que as nossas atenções devem estar mais voltadas para Jesus do que para anjos. Se alegre mais pelo fato de Jesus estar reunido, pelo fato de Jesus estar conosco, quando nós estamos reunidos em o seu nome. Amém? Se alegre mais, dê mais glória quando disser o pregador: Jesus está aqui. Amém? Quando você lembrar que Jesus está, aleluia, presente no culto e sobretudo em você, que Ele habita em nós pelo seu Espírito. Amém? O escritor aos Hebreus continua chamando a atenção para que converjamos as nossas atenções para Jesus, pelo fato de Jesus não ter cometido pecado nenhum. E por Jesus não ter cometido pecado nenhum, foi o que fez ele vencer a morte, foi o que fez ele ressuscitar, foi o que fez o seu sacrifício ser aceito por Deus. Amém? Porque Jesus, mesmo sendo tentado em tudo, ele permaneceu sem pecado. Aleluia. E ainda assim, ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. A supremacia do sacerdócio de Jesus está por este fato também, e pelo fato de ter sido ele mesmo, além de mediador, o próprio sacrifício, o próprio bode expiatório por nós. Então, por essas e outras razões, o escritor aos Hebreus faz com que as nossas atenções estejam voltadas para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Aquele que levou sobre si nossas dores, nossas enfermidades e nos sarou pelas suas pisaduras. Temos falado isso ao longo desses capítulos todos que temos lido até agora. Capítulo 8, onde paramos a abordagem. Hoje, com a graça de Deus, neste momento, a abordagem é do capítulo 9, que traz aquela lembrança do que eu já falei para os irmãos, da arrumação do tabernáculo. E como já disse, ele era portátil, porque ele montava e se desmontava. E ele era símbolo, né, dessa representação da presença de Deus. O tabernáculo, que também era chamado de tenda da congregação, era chamado também de santuário,
era chamado também de simplesmente o tabernáculo, ou então simplesmente tenda, ou então tabernáculo do testemunho. E ele tinha o propósito exatamente de ser o lugar onde Deus habitava entre o seu povo. Ele trazia essa representação, inclusive pela composição dos seus compartimentos, pelos móveis que tinham nele, como por exemplo no lugar santíssimo. E esse capítulo 9 traz para nós essa arrumação do tabernáculo, para quem quiser se inteirar depois, quem não leu até agora, lê depois. Ele fala exatamente aquilo que eu já apontei para os irmãos, que tinha o candeeiro à mesa dos pães da proposição, que ficava no santuário, e depois o segundo véu, onde estava o tabernáculo, chamado o Santo dos Santos. E tinha o incensário de ouro, a arca do concerto. Aí dá descrição bem legal aqui, esse capítulo 9, do tabernáculo. E para ajudar os irmãos que querem só ter essa informação, na entrada do tabernáculo já tinha lá o altar do holocausto. Esse altar, ele tinha em suas pontas 4 chifres, e era interessante esse altar, porque se uma pessoa tivesse, por exemplo, fugindo de alguém, ela segurando em um dos chifres desse altar, a pessoa não podia tocar nela não podia fazer nenhum mal. Servia de proteção o altar do holocausto. E ainda tinha a pia de cobre, onde era feita a cerimônia de purificação dos sacerdotes. Aí, quando entra no lugar santo, do lado direito, tinha a mesa dos pães da proposição, que era o lugar onde os sacerdotes, eles trocavam os pães. Ali esses pães representavam as tribos de Israel. Do lado esquerdo tinha o castiçal, também chamado de candelabro. E se direcionando ao lugar santíssimo, tinha o altar do incenso. E dentro do lugar santíssimo, que era dividido o lugar santo, lugar santíssimo, pelo véu que foi rasgado quando Jesus morreu, tinha a arca do concerto. Tinha a arca do concerto. Pois bem, os pães da proposição e o castiçal e o altar do incenso, que ficava dentro do lugar santo, e a mesa que estava à direita dos pães da proposição, tudo isso era feito de madeira, de acácia, revestida de ouro. E todos os sábados, os sacerdotes punhavam 12 pães asmos, sem fermento, sobre a mesa, e retiravam os pães envelhecidos, que eram comidos pelos sacerdotes no lugar santo. Isto era uma cerimônia de celebração. O comer os pães que tinham ficado
lá antes e substituía por novos pães. Tudo isso fazia parte do culto, conforme vemos em Hebreus capítulo 9, que o primeiro tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Né? Do lado esquerdo, como já mostrei para os irmãos, tinha o candelabro, ou castiçal, que era também de ouro. Lembrando que tudo isso foi composto, irmão, por oferta voluntária do povo. Lembrando que tudo isso foi confeccionado, né, por pessoas que foram inspiradas por Deus para confeccionar as peças. E tudo isso fora feito com muita voluntariedade, tudo isso fora feito com muita espontaneidade. E o castiçal de ouro, com 7 lâmpadas, né? Todas as tardes, os sacerdotes limpavam essas mechas e enchiam as lâmpadas com azeite puro de oliva, a fim de que ficassem acesos durante toda a noite. E aí, diante do véu do lugar santo, o terceiro móvel era o altar do incenso, também feito de madeira de acácia e revestido de ouro, né? E que tinha nos seus 4 cantos umas pontas em forma de chifre. E toda manhã e toda tarde, quando era preparadas as lâmpadas, o sacerdote queimava sobre esse altar do incenso toda tarde havia sacrifício diante deste altar que estava perante a face do Senhor. Em algumas descrições, como aqui em Hebreus, por exemplo, dá a entender que não havia como se fosse essa distinção que alguns escritores apresentam nas suas composições. É uma separação entre o altar do incenso e o lugar santíssimo, ou a arca, mas tinha, não é? Havia essa separação, até pelo fato de os evangelistas dizer para nós que o véu do templo foi rasgado. E esse véu era que fazia a separação entre o lugar santo e o lugar santíssimo. Era onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício ao Senhor, né? Porque a ideia que nós temos, por exemplo, em Levítico 4,18, era como se não existisse esse véu entre ele e a arca. Era considerado como um conjunto com a arca. A arca que tinha a sua tampa também de madeira de acácia revestida de ouro. Como já expliquei, tinha a imagem dos querubins que ficavam de frente para o outro, cobrindo assim a arca, a tampa da arca. Essa tampa é chamada de propiciatório. E era o único móvel que figurava a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Era onde se manifestava a glória do Senhor. E aqui no capítulo 9, versículo 4,
Dentro da arca tinha um vaso, veja aí, que continha o maná, a vara de Arão e as tábuas do concerto. Na abordagem que eu fiz no capítulo anterior, já disse que aqui tem uma mensagem para nós, né? A porção do maná. O maná não servia, lembrando, para guardar para outro dia, porque ele evaporava. O maná não adiantava quando ele caísse para o povo pegar e comer, não adiantava pegar uma quantidade exagerada para guardar para outro dia, porque não prestava. Ele evaporava e derretia como neve, ou então ele se estragava que nem coentro. Não prestava. Não é? Não servia para outro dia. A mensagem do maná, além de tudo, ele tinha a mensagem da provisão e da confiança em Deus. Sustento. Provisão, sustento, confiança em Deus. Essa é a mensagem do maná. O povo não podia esquecer que Deus é provedor. O povo tinha que aprender a ser, na ocasião da manifestação do maná, a lição é dependência. É dependência. Porque o maná era a provisão de Deus para o povo se alimentar. Quando ele é preservado na arca, porque na arca ele é preservado, observe. A mensagem é para nunca esquecer que Deus é Deus da provisão. E o sustento depende de Deus. Amém? Tinha a vara de Arão, que eu já expliquei, já era um produto artesanal. Já tinha sido trabalhado, lixado com material de lixa da época. Né? Já tinha sido, de repente, envernizado com o material que se usava para verniz da época. Já era uma obra de arte, a vara de Arão. Mas ela floresce em confirmação do chamado de Deus para o ministério de Moisés e para a confirmação do chamado de Deus para o ministério de Arão. Temos aí a mensagem da soberania de Deus e a mensagem de que para Deus nada é impossível. E o povo não podia esquecer a soberania de Deus, o senhorio de Deus, o fato de que para Deus nada é impossível. Traz essa mensagem de que para Deus nada é impossível e que Deus é soberano. Traz uma mensagem no ato do florescimento e traz uma mensagem que perpetua, aleluia, a vara florescida. E o Senhor detém, porque ali poderia voltar a ser outra árvore. Mas ela floresce e permanece ali aquele sinal de vida. Porque é sinal de vida a árvore florescer, uma vara florescer. Você pega um galho, ele está seco, aí você está morto. Né? Mas aí aparece um ramozinho nele, uma folhazinha verde, alguma coisa, aí ali tem vida. A tendência ali é crescer, né? É como se fosse uma muda de uma planta. Mas o Senhor permanece, o Senhor conserva ela ali, aquele sinalzinho de vida. Porque se deixasse, crescia. Oh, como Deus é tremendo. Detalhezinhos, né, que eu nunca tinha pensado nesse, estou pensando nele agora. Esse detalhezinho. Como Deus é soberano, como Deus é tremendo. E tudo estava ali dentro da arca para o povo não esquecer. E adorar a Deus com essa consciência. E adorar a Deus com essa consciência. Cultuar é ter consciência de Deus. É ter racionalidade sobre Deus, que é o que Paulo diz.
para apresentarmos o culto racional. Não é só movimento, não é só zoada, não é só presença, não é só chegar, não é só entrar, não é só fazer número, é consciência, é ocupação da mente, é a atenção voltada para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que quando você vai ou vem a um culto, é importante que você se envolva. Eu tenho dito, participe dos momentos de louvores. Se não sabe cantar o louvor que está sendo cantado, fica dando glória a Deus, aleluia. Não é? Se é usado algum hinário, acompanha. Se é um hino avulso, não sabe a letra, fica dando glória a Deus, meditando, escutando a letra, eita, glória a Deus. Na hora da oração, participe da oração. De joelhos, sentado, em pé. Mas está no ambiente de culto, está tendo oração, ore também. Fique olhando para um lado, para o outro, conversando. Larga o WhatsApp, larga o celular. Na hora de oração é para estar orando. Na hora da pregação, abra a Bíblia. Acompanhe o raciocínio do pregador. Procure se envolver. Porque cultuar é estar envolvido. É mais do que marcar presença, é mais do que fazer número. Porque se você vem ou vai para o culto e não se envolve, você só assiste, a tendência é você voltar pior do que foi ou do que veio. Eu digo veio porque chamamos os irmãos para os cultos aqui nas quartas-feiras, aos sábados, na Presidente Kennedy 483, em São Benedito, Olinda. Se envolva. Amém? Porque se você vai ou vem para qualquer ambiente de culto, lugar de culto, seja numa praça, numa rua, debaixo de uma árvore, num quintal, num terraço, numa garagem, num templo, dentro de uma casa, se você não se envolve, você volta pior do que foi participar. Vem vazio, volta oco. Se você não se envolve, se você não adora ao Pai em espírito e em verdade, se você não contempla a formosura do Senhor, se você não adora ao Senhor na beleza da sua santidade, nada vai acontecer. Mas se você o faz, a probabilidade de você voltar diferente é maior, da cura acontecer é maior. Aleluia. Da libertação acontecer é maior. De se encher da presença de Deus é maior. A probabilidade de voltar diferente é maior. Porque o Pai procura os que o adoram em espírito e em verdade. E deixa eu dizer que Deus não dá viagem perdida quando Ele procura. Porque a adoração, a exemplo da fé, atrai a presença, atrai as atenções de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Tinha também, dentro da arca, as tábuas do concerto. Que é outra mensagem aí gloriosa, né? Da vontade de Deus, que o povo não pode esquecer. Porque a gente deve ter uma relação com Deus de reciprocidade. Não é só venha a nós o vosso reino, irmão. Não é só venha a nós o vosso reino. Não é só me dá, Senhor, me dá, Senhor. Nós temos que procurar ser recíprocos com o Senhor. E o que Ele quer de nós, aleluia, é a nossa atenção. Tem um salmo que eu não lembro dele agora, a referência, mas diz: filho meu, dai-me o teu coração. Se não for em Salmos, é em Provérbios. Filho meu, dai-me o teu coração. Aleluia. Eu me lembro que, quando mais novo na fé, escutava alguns irmãos criticando
Alguns outros irmãos que diziam: Deus quer o teu coração. Aí escutei alguns irmãos criticando: oxe, e Deus é cardiologista, e Deus é açougueira, para só querer o coração. Não, é porque o coração, para quem não sabe, é o centro da nossa personalidade. O coração, para quem não sabe, é o centro da nossa racionalidade. O coração, para quem não sabe, é o centro das nossas emoções. Porque o coração, segundo a anatomia de Jesus, está na cabeça. Mateus capítulo 15, versos 19. Amém, amados? Então não critica mais quando o pregador, a não ser que também não sabe o que está dizendo. Tem muito pregador que não sabe o que está dizendo, infelizmente. Não é? Filho meu, dai-me o teu coração. Porque o coração não é essa bomba injetora que faz o sangue pulsar, circular em nosso corpo. É esse órgão que está aqui por trás do externo, esse ossinho aqui que une as nossas costelas na frente. Não é? Não é este coração. A Bíblia, quando se refere a coração, refere-se a este órgão que está na caixa craniana. Amém, amados? Que na verdade é a ponte entre o espiritual e o corpo. Não é? Porque é onde está a mente. É onde está a mente. É onde a mente se manifesta, se evidencia. E a mente é espiritual. A mente é abstrata. Não se vê a mente. Não se tira a radiografia da mente. Não se tira a ressonância. Não se faz ressonância da mente. Amém? Se faz do cérebro. Até quem diga que o intestino é o segundo cérebro, como há quem diga que a panturrilha é um segundo coração, de fato. A panturrilha é da gente que faz o sangue subir. Né? Mas o coração, quando a Bíblia se refere, filho meu, dai-me o teu coração, é segundo a anatomia de Jesus, lá de Mateus 15, 19. Então, cultuar é mais do que marcar presença, está envolvido. E quando o povo ia cultuar a Deus, o povo se direcionava ao tabernáculo, considerando que o tabernáculo ele era pequeno, ele não era grande, ele não foi apropriado para o povo de Israel se reunir em seu interior, não. Ele foi projetado, né, o tabernáculo, apenas como representação desta presença, simbolismo desta presença de Deus. Quem tinha acesso era o sacerdote e o sumo sacerdote e os outros levitas que estavam envolvidos em toda a cerimônia de culto, de adoração. Mas se direcionava ao tabernáculo, o foco maior era a Arca da Aliança, mas tinha todo o ritual que se processava até chegar lá. Porque no ato da consagração do tabernáculo, vimos aí, em Hebreus capítulo 9, para quem leu, porque não lê depois, Moisés aspargiu tudinho com sangue, para consagrar os móveis, os utensílios ali para adoração, para devoção. Moisés aspargiu tudinho com sangue. É de onde vem o princípio de que, segundo a lei, todas as coisas se purificam com sangue. E que se sem derramamento de sangue não há remissão.
É daí que veio o princípio, que sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, versículo de número 22. Por isso que Jesus Cristo, aleluia, teve o seu sangue derramado, porque sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. E o sangue de Jesus, senhoras e senhores, fala mais alto que o sangue de bezerros, fala mais alto que o sangue de bodes. Satanás, que fica imitando ainda hoje os sacrifícios do Velho Testamento, que eram só para alegoria, a gente vê a expressão do versículo 9 do capítulo 9 de Hebreus, era uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios, que quanto à consciência não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço. Esses movimentos que aconteciam no tabernáculo e posteriormente no templo, era a alegoria. Aí Satanás, para imitar, inventou essas coisas para as pessoas adorar a ele, para as pessoas se aliançarem com ele. Porque na verdade Deus não queria nada disso, mas a fé do povo exigia isso. A crença do povo, nós, querendo ou não, o ser humano ele é místico, ele é assim. Quando o homem perdeu, irmão, a comunhão com Deus, o homem ficou cego espiritualmente, ele ficou sem saber como se conduzir a Deus, né? Aí partiu para a idolatria. Nós vemos isso nos primeiros capítulos de Gênesis. Eu pontuei já que Abraão foi chamado no meio do seu povo que era idólatra, no capítulo 12 de Gênesis, mas eu já falei também que no capítulo 11 está todo mundo distante de Deus e sem saber o caminho de volta. A turma está sem saber o caminho de volta ali. Quando os homens fazem lá a Torre de Babel, querendo fazer um edifício para chegar no céu, como se conseguisse, né? Mas o intento dos homens era não se dispersarem, né? Contrariando o princípio divino de encher a terra. Na época, a terra já está cheia. Então quem estiver pensando em encher a terra de novo, presta atenção. Vamos fazer um plano familiar direitinho para não botar meio mundo pirrado no mundo, né? Até porque está difícil, né? O mundo de hoje está difícil. Enfim, a turma estava totalmente distante de Deus. Eu já fiz referência aqui que adorava o sol, a lua, adorava os astros. Ur-Nammu, rei dos caldeus, levantou uma imagem dele para o povo adorar. E os pais de Abraão foram nessa onda. Abraão era aquele tipo de pessoa que essas coisas não lhe entravam. Ele não absorvia, aquilo não fazia bem a ele. Foi um dos pontos, né, favoráveis para que inclusive o Senhor o chamasse. Louvado seja Deus. Porque Deus não chama aleatoriamente. Porque Deus não faz acepção de pessoas. É necessário que Deus veja, e Ele vê aquilo que há em nós, que potencializa e que facilita o seu trabalhar em nossas vidas. E em cada ser humano há sempre algo assim, porém em uns mais, em outros menos. A prova é tanta que Deus chama a todos, mas são poucos os que respondem. A prova está aí. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus chama a todos,
porém uns respondem, outros não respondem. Entende? Existem pessoas que são presas a umas coisas, outras não. Aí por causa disso Deus não vai chamar aquela que é presa a algo? Não, Deus chama. Porém, por ela estar muito apegada àquilo ali, ela não vai abrir mão com facilidade que outro abre. E algumas resolvem não abrir mão. Eu estou falando isso com vocês agora e estou me lembrando do jovem rico. Do jovem rico. Que chegou para Jesus e lhe perguntou: mestre, que farei para ter a vida eterna? Jesus disse: guarda os mandamentos. Aí eu tenho observado isso desde a minha infância, desde que eu era pirraia. Eu faço isso. Aí Jesus disse: então tá certo. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, vem e segue-me. Aí, meu amigo, o cabo baixou a cabeça, diz a palavra, e saiu triste. É possível alguém ouvir Jesus e ficar triste? Você responde, talvez, aí dizendo que não, né? A Bíblia está dizendo que é possível. O cara ouviu Jesus e ficou triste, porque ele era apegado às riquezas. Ser rico é pecado? Não. Já disse em outras abordagens que tenho feito, queira ter para investir na obra, queira ter para ajudar as pessoas que precisam, queira ter, aleluia, para viver bem, para cuidar melhor dos seus. Tem crentes que dizem: Senhor, não me dê 2 pão não, para eu não me desviar. Então, meu irmão, você é um crente derrubado. Porque se por causa de 2 pão você vai se desviar, você é um crente frajuto. Ah, pastor, mas Agur, ele disse: Deus me mantenha conformado com a porção do cada dia, aquela coisa toda lá. Não, aquilo ali de Agur não é para ser referência para nós, não. Referência para nós é o ensinamento de Jesus, que quem for fiel no pouco é colocado sobre o muito. Aleluia. Referência para nós é o ensinamento apostólico, que o Senhor enriquece para toda beneficência, quando fazemos que por nós sejam dadas glórias e graças a Deus, que é quando a gente dá com alegria e acaba sendo instrumento de Deus para minimizar o sofrimento do outro. É quando você faz uma doação de cesta básica, é quando você entrega uma ajuda para alguém que está precisando, é quando você consegue uma cadeira de roda para alguém que faz um apelo, é quando você minimiza o sofrimento do outro, faz uma visita, para escutar, aleluia, divide o que tem com o outro, compartilha. Louvado seja Deus. Essa ideia de que crente só presta na prova está errada. Está errada. Não, o crente só presta na prova para estar buscando a Deus. Gente. E que Deus é esse que tu serve, que tu só busca Ele porque precisa, que tu só busca Ele quando está em sofrimento? O que é que Ele significa para você, afinal de contas? Você tem que amar o Senhor, tem que ser aplicado ao Senhor, tem que servir ao Senhor, estejam as coisas ruins e quando as coisas estiverem boas. Está pensando que Deus não está ligado nisso, não? Mas fulano só me busca quando está precisando. Fulano só me busca quando as coisas estão ruins. Está vendo? Quando está desempregado. Ah, quando está desempregado, sabe o caminho da oração, né? Do ciclo da oração, da vigília. Ah, é assim, né? Aí você acha que Deus só mantém a pessoa desempregada por causa disso. Não, irmão. Deus não é sádico. Deus não gosta de ver ninguém sofrendo.
O pensamento do Senhor para conosco é de paz. Preste atenção sobre o conceito que tu tens de Deus. Cultuar a Deus, irmãos, é isso. É pensar sobre Deus e pensar em coisas boas de Deus. Como é a mensagem do culto desde o Velho Testamento. Porção do maná, para não esquecer que Deus é provisão, aleluia. A vara de Arão, para não esquecer que Deus é soberano, aleluia. As tábuas do concerto, para não esquecer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E para terminar, sugiro que você leia esse capítulo 9 de Hebreus, que ele é lindo, é excelente. E para terminar, mais do que nunca, as atenções voltadas aqui para Jesus. Termina este capítulo com a mensagem profunda, que devo voltar a ela em outro momento, que nos diz, versos 27 e 28. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, vai muitos. Por que muitos, pastor? Não é de todo mundo, não, de todo mundo, mas não é todo mundo que crê. Aí só recebe o perdão quem crê. Aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Para terminar aqui, quero pontuar esse princípio. Ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Aí aqui já elimina a ideia de voltar depois da morte, para estar ocupando um corpo diferente. Morre uma só vez. Vindo depois disso o juízo. No ato da morte é que a pessoa vai ou para o paraíso ou para o Hades. É no ato da morte. Não é quando a gente põe a pessoa no caixão e leva para o cemitério. Tem até um hino, né, chamado Juízo Final, que não adianta mais fazer nada depois que morre. Tem que se resolver em vida. Procure se resolver em vida. Amém? Porque o juízo é no ato da morte. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Bom, estou com uma caneta aqui que explica bem legal isso. Eu gosto de... Para quem está na live, aí vai entender melhor. Né? Tem aqui, essa caneta aqui. Ó. Ela tem esse tubo, que tem um tubinho da tinta. Observe que ele tem uma parte escura, que é a tinta, e outra parte clarinha, que é ele vazio. E tem esse outro aqui, que é... Eu não sei como é o nome dessas peças. Né? Mas tem essa outra aqui de acrílico, ó, que vamos comparar o nosso corpo. Entende? Ó? O tubinho de tinta está dentro do acrílico cheio. Saiu do corpo cheio, ó, saiu do acrílico cheio. Está entendendo? Mas se ele tivesse vazio, ele iria sair vazio. Assim é a pessoa. Está unida a Jesus, quando parte para a eternidade, continua unida a Jesus. Se estiver vazio, sem estar unido a Jesus, sai do corpo vazio, sem estar unido a Jesus. Parte para a eternidade assim. Por isso que é importante viver com Jesus. Procure viver com Jesus para poder morrer com Ele. Porque o juízo se dá na hora. O que é o juízo? É a sentença. É a sentença. Não tem esse negócio que Deus põe a fulano no bom lugar depois, que vai para onde merecer. Não tem. Se tiver no caminho estreito e apertado, está com Jesus. Está com Deus. Se tiver no caminho largo e espaçoso, está distante de Deus. E a urgência de se resolver isso é grande, senhoras e senhores. E a urgência de resolver isso é grande. Porque o mesmo texto diz que Jesus Cristo aparecerá
segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Então, Jesus está voltando. A gente não sabe o dia nem a hora, é iminente. Por isso que devemos cuidar de estar vivendo Jesus. Porque a qualquer hora, tanto a gente pode ser lançado na eternidade, como a qualquer hora, a trombeta tocar, Jesus raiar nas nuvens. Aleluia. E aí, determinar a eternidade de todos nós. Quem estiver vivo fazendo a vontade do Senhor, vai ser transformado e subir aos céus, a encontrar-se com aqueles que ressuscitarem e já estiverem nos céus, nos ares, nos esperando para encontrar com o Senhor. Então procure viver Jesus. Aleluia. Procure viver Jesus e com intensidade. Amém? Incondicionalmente, como temos dito, e com determinação. Espero que esta palavra tenha lhe trazido consolo, tenha lhe trazido edificação, tenha lhe trazido exortação. Se trouxe, não foi a voz de Amaro Correia. Se lhe trouxe, foi a voz de Deus, a voz do divino.